Hoje nós vamos falar sobre a difícil missão de equilibrar vida fora do trabalho com a vida dentro do trabalho, um desafio que muitos executivos e empresários têm de enfrentar todos os dias. Eu sou Dalton Ribeiro e este é o Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta! E nesse bate-papo de hoje a gente começa falando sobre o que significa o trabalho para você. Vamos bater um papo aqui, eu e você e eu aqui no Dalton Cast. O que significa? Diz aí, trabalho para você. Bom, para muitos, primeiramente, inclusive para mim, significa um meio de obter recursos financeiros. Sim, para quê? Para você mesmo, né? Para você mesmo. Se você não tem uma família, se você tem uma família para você e para a sua família. E também é um meio de obter algumas coisas que são importantes na vida, mas às vezes a gente não está presente para isso, como, por exemplo, segurança, conforto, prazeres na vida. Então, o dinheiro, obviamente, é importante. E o trabalho é um meio de você obter esses recursos financeiros, né? Essa grana. Bom, então, um dos significados do trabalho é exatamente esse. Você se manter, criar, né, um padrão de vida compatível com aquilo que você quer. Né? Para muita gente, um salário de 5 mil reais é um excelente salário. Para muita gente, um salário de 50 mil reais é um excelente salário. E aí, salário, entenda como renda, não necessariamente um salário. Bom, inclusive, para muitas outras pessoas, além de ser uma forma, né, de obter também, e acho que é para a maioria das pessoas, é uma forma de se sentir útil, né? Afinal de contas, imagina, se é uma vida sem trabalho, você não faz nada, você acorda de manhã e fica olhando para o céu, ou sei lá, você fica jogando no celular ou no computador o dia inteiro, né? Que graça tem isso, que propósito, que significado tem isso, né? Ah, mas você passar 15 dias fazendo isso é legal, de repente, nas férias. Agora, você passar 30 anos da sua vida jogando, não faz sentido isso. Então, o trabalho, para muita gente, também é ali uma forma de se você produzir alguma coisa, se você se sentir útil, fazer alguma coisa, né? Criar valor, seja para uma empresa, ou fazer alguma coisa até para outras pessoas também, né? Gerar valor para outras pessoas individualmente. Inclusive, a gente tem essa discussão, né? O propósito do trabalho, o significado do trabalho, né? Essa questão, o que é mais importante? É dinheiro ou felicidade? Eu li essa semana uma matéria de que fizeram uma pesquisa com a geração Z, né? As pessoas ali por volta de 35 anos, e 68% diz que é melhor não ter emprego do que ter um emprego que as deixa infelizes, né? Então tem esse dilema, né? A felicidade tem muito a ver com você fazer o que você gosta, né? E você ter um significado para aquilo, né? Fazer algo que realmente você acredita que vale a pena. E entre ter um emprego ou ter um emprego que não te deixa feliz, 68% foi o percentual de pessoas que indicaram que era melhor nem ter a grana, nem ter o emprego, do que ter um emprego que as deixassem infelizes. Mas isso não é discussão aqui, esse é só um preâmbulo aqui. E tem aquele, obviamente, que em vista disso, né, considerando esse ponto, você tem aquele santo graal da vida profissional. Né? Qual é o santo graal da vida profissional? É você ter um trabalho que gere muito dinheiro e que te dê muito prazer. Esse é o santo graal da vida profissional. Né? Acho que todo profissional... Todo mundo que está trabalhando busca isso, né? Poder dizer que faz o que ama e ganha ainda muito dinheiro com isso. Então esse é o santo graal aí da vida profissional. Muito bem, só que trabalho não é tudo, né? Trabalho é importantíssimo, imprescindível por vários motivos que falamos aqui agora, mas não é tudo. Para você que é executivo, para você que é empresário, que tem uma vida corrida, onde você parece que nunca tem tempo de fazer tudo, você fica querendo uma semana de 8 dias, ou talvez um dia que tenha 27 horas. E muitas das vezes isso vem de um desejo de ter mais tempo para fazer outras coisas que não sejam trabalho.
O trabalho não é tudo, existem outras coisas, né? Outras coisas com que eu e você nos preocupamos. Por exemplo, crescimento e desenvolvimento. Né? O que você está aprendendo? Que conhecimentos novos você está adquirindo? Como é que você está se desenvolvendo pessoalmente? Né? Que novos desafios você vai trazer para a sua vida para poder utilizar esses novos conhecimentos que você está adquirindo? Né? Eu conheço pessoas, inclusive um dos meus clientes de coaching, que estão buscando já a quinta universidade, o quinto curso de graduação, um negócio muito bacana, né? Do desejo de aprender mais para poder gerar ainda mais resultado. Então, crescimento e desenvolvimento é uma das coisas que a gente também está buscando, além do trabalho. Uma outra coisa que é importantíssima, até porque sem ela nada mais faz sentido, é a nossa saúde. Muita gente tem uma vida tão ocupada que não encontra tempo para cuidar da sua própria saúde. E a saúde é um negócio interessante, né? Porque quando você percebe que ela é importante, normalmente você a negligenciou, você está com um problema de saúde. E às vezes é tarde demais. Inclusive o meu pai estava falando esses dias, a gente estava conversando e ele falou que esse negócio de melhor idade é uma conversa fiada, né? Porque se você começa a ter privações, né? Não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não tem nada de melhor nessa idade, né? E ele foi uma pessoa que cuidou aí relativamente bem da saúde ao longo da sua vida. Então, saúde é uma coisa com a qual a gente precisa se preocupar, né? Inegável, né? E não só do ponto de vista de não ter doenças, mas do próprio ponto de vista de ter energia, né? Ter vitalidade, né? Para fazer as coisas, para fazer acontecer. A outra coisa inegável do ponto de vista de importância é o amor, né? Um relacionamento amoroso. Todos nós temos o desejo de sermos amados, né? De amar alguém. Então, relacionamentos amorosos são importantes. E, de novo, né? É muito comum entre grandes executivos e empresários que têm problemas no seu relacionamento amoroso. E eu vou dizer já, muito disso se deve ao fato de não conseguir aí equilibrar o trabalho com a vida pessoal. Né? O fator tempo, aí, principalmente para algumas pessoas, é uma coisa crítica na administração de um relacionamento amoroso. E além do relacionamento amoroso, você tem família, né? Você é membro de uma família, seja a sua família de origem, ou você pode ter uma própria família. Você pode ter formado a sua família e você tem aí filhos, um esposo, um marido e filhos, pessoas com as quais você tem um compromisso muito sério, né? E aí, às vezes, também essa parte acaba sendo negligenciada. Eu lembro até de um amigo meu, uma vez me contando, o pai dele era um grande executivo, a gente trabalhava na Vale nessa época, e ele falando, a gente falando sobre o futuro, e ele falando que não queria cometer o mesmo, não queria estar com a idade do pai dele, na época, né, provavelmente uns, sei lá, 50 anos, 55 anos, o pai dele deveria ter naquela época, a gente tinha 20 e poucos anos, e ele dizendo que o pai dele conversou com ele e disse como se arrependeu, porque no trabalho dele viajava muito, ficava muito ausente e acabou perdendo aí partes importantes do crescimento dos filhos. E ele não queria repetir esse erro, né? Então também é uma coisa que eventualmente pode acontecer quando a gente não consegue aí estabelecer um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, você perder partes importantes do desenvolvimento dos seus filhos, né? E normalmente é uma coisa que vai ser cobrado, você mesmo vai se cobrar disso no futuro. Amigos, vida social, né? Também é importante você ter uma vida fora, né? Tem gente que tem aí um núcleo ou casa ou trabalho, né? Não tem nenhum tipo de vida, ou tá em casa ou tá no trabalho, não tem uma vida social, não tem amigos, não conversa com outras pessoas. Também é uma coisa complicada de administrar e é uma coisa que você pode acabar sentindo falta em algum momento. Né? E pode ser até vida social com a sua família, né? Você poder sair, se divertir, conversar, ir para um lugar diferente. Também essa é uma coisa importante, essa vida fora desses dois ambientes aí, casa e trabalho. Outra coisa importante também, e aí talvez nem todo mundo veja isso como importante, mas eu acho importante, é a questão da contribuição social, né? Você fazer alguma coisa que não seja só pelo dinheiro,
que não seja só pelo seu trabalho, que seja para contribuir efetivamente com outras pessoas, com outras instituições, você doar parte do seu tempo, do seu conhecimento, para fazer um mundo melhor, né? Para dar oportunidade para pessoas que de repente não têm tanta oportunidade assim. Também uma coisa importante que às vezes a gente acaba não fazendo porque não tem tempo ou porque diz que não tem tempo. E, eventualmente, o lazer, o hobby, alguma coisa que você gosta de fazer que acaba não fazendo, né? E que seria interessante fazer, mas você não tem tempo. Tem gente que não tem um hobby, uma atividade que gosta de fazer, um lazer, um tempo que você pode passar com você mesmo, né? Seja, sei lá, reformando o carro, ou construindo alguma coisa, ou montando alguma coisa. Também pode fazer falta, também é importante. Bom, dito isso, e entendendo que trabalho é muito importante de um lado, mas não é tudo, tem várias outras coisas, a gente fica naquela questão de caramba, como é que eu equilibro isso tudo, né? E talvez você tenha me ouvido falar aqui, tenha percebido que está faltando tempo para você fazer algumas dessas coisas. Ou que você está dedicando menos tempo para isso. Talvez você queira fazer uma avaliação, hein? Será que eu tô trabalhando, estou conseguindo gerar resultado, estou conseguindo ter uma vida financeira bacana, mas não estou conseguindo dar atenção para todas as outras coisas que eu gostaria. E nesse ponto como é que né? Como é que faz esse negócio, né? Quando você se depara com esse tipo de coisa, faz essa avaliação, e eu vou te dizer para você, é melhor você se deparar com esse tipo de coisa agora do que fazer isso mais tarde. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes pode ser tarde demais quando você se dá conta disso, né? Você pode se deparar com isso em dois momentos, ou porque você está fazendo aqui uma autorreflexão, está me ouvindo agora e está refletindo sobre a sua própria vida, ou porque você ouve ou acontece alguma coisa na sua vida e você se percebe com um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, ele pode vir de duas formas, né? Na verdade, de várias formas, principalmente de duas formas. A culpa do tipo 1 é quando você consegue seus objetivos financeiros, consegue desempenhar uma carreira de sucesso, quando você olha pelo ponto de vista profissional, né, seja no emprego ou na sua própria empresa, constrói um patrimônio e tudo mais, e você olha para a sua vida pessoal e você vê que ela ficou de lado, né? Você não tem um relacionamento amoroso que você gostaria de ter, você não tem uma pessoa do seu lado para compartilhar esse sucesso todo, e você gostaria de ter. Você percebe que foi negligente com a sua família, né? O próprio relacionamento que você tem com a sua família te diz muito isso. Ou quando você vê que você poderia ter feito mais e não fez. Ou até olhando a sua própria saúde, né? Você chega lá e fala, eu consegui isso tudo, mas agora eu não tenho saúde para aproveitar, né? De que adiantou isso? Então, essa é a culpa do tipo 1, né? Conseguiu tudo financeiramente e não deu tempo. E tem a culpa tipo 2, né? A culpa tipo 2 nossa, eu achei que era importante eu cuidar da minha família e eu abri mão de várias oportunidades, eu disse não, né? Eu já ouvi pessoas dizendo que não queriam ser promovidas porque se fossem promovidas iam acabar tendo que trabalhar mais, iam perder aquela questão do horário e acabar passando menos tempo com a família. E a pessoa não queria isso. Só que lá na frente ela percebe que não conseguiu conquistar, seja financeiramente, ou seja até em termos de carreira, aquilo que ela poderia. Essa é a culpa tipo 2, né? Eu botei aqui a prioridade numa outra coisa e não na minha carreira e não consegui aí chegar onde eu queria ou não consegui obter os recursos financeiros para dar para a minha família, a qual eu priorizei, eventualmente, uma vida mais confortável, mais tranquila. Muito bem, então temos esses dois tipos de culpa. E aí a gente entra na seguinte questão, né? É possível ter equilíbrio? É possível a gente equilibrar isso? Como é que eu posso fugir dessa questão da culpa, né? Como é que eu posso ter uma vida mais equilibrada? Como é que eu posso equilibrar melhor a minha vida dentro do trabalho e fora do trabalho? É possível obter esse equilíbrio? Claro que é possível, mas também não é possível.
É sim e não a resposta para essa pergunta. Como assim? Não, tá ficando doido? Como a resposta é sim e não? Porque eu considero equilíbrio, tem dois tipos de equilíbrio, né? Até um conceito aí das ciências exatas, né? Você tem um equilíbrio estático, né? As coisas aparentemente paradas, né? O que é um equilíbrio estático? Bom, eu vou definir, por exemplo, aqui que eu vou trabalhar 8 horas por dia, ou eu vou dedicar 1 hora por dia para minha saúde, e eu vou dedicar 20 dias por ano para tirar férias com a minha família. E isso é uma regra rígida e eu não mudo de jeito nenhum. Esse é um equilíbrio que eu chamo de equilíbrio estático entre vida pessoal e profissional. E aí você pode estar agora dizendo, mas isso é impossível, porque o mundo é muito mais complexo do que isso. Vai ter vezes que eu não consigo trabalhar só 8 horas no dia, vai ter vezes que eu não consigo tirar 20 dias de férias no ano, porque eu estou numa operação de compra de um outro negócio, ou que está acontecendo alguma coisa na minha empresa que me impede de fazer isso. Vai ter momentos que você não vai ter controle sobre tudo. Aliás, a maior parte do tempo a gente não tem controle sobre tudo. Aliás, a gente tem muito pouco controle sobre as coisas. A gente gostaria de ter, né? A gente tem essa ambição de ter mais controle sobre as coisas, mas de fato a gente não tem. Então, não, desse ponto de vista, não é possível ter um equilíbrio, porque a vida não vai deixar, né? Eu ouvi uma frase uma vez de um célebre sábio dizendo o seguinte: a vida está cagando para o seu planejamento. Porque ele tinha feito vários planos e tal, e no final das contas não deu tudo errado. E ele descobriu, que ele falou essa frase, que realmente é um fato, né? A gente não consegue controlar as coisas que acontecem. Então eu prefiro estabelecer um tipo de equilíbrio que é um equilíbrio dinâmico. Que é um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio que muda o tempo todo. Lembra aquele slackline, né? Slackline é aquele negócio que você anda em cima de um elástico lá, tipo se equilibrando. Às vezes imagina que você está andando em cima de uma corda bamba, né? Às vezes você vai para o lado, às vezes você vai para o outro. Eu só posso fazer essas estripulias aqui. Se você está assistindo no YouTube, você está vendo aqui que eu estou gravando de uma forma diferente hoje aqui esse podcast. Estou gravando em pé, né? E o grande desafio aqui para minha esposa que edita esses vídeos depois vai ser conseguir me manter no centro da tela, né? Para você que está me vendo aqui. Eventualmente eu vou estar dando um pouquinho mais para o lado de cá, um pouquinho mais para o lado de lá. Não, brincadeira. Eu vou tentar me comportar aqui. Bom, então é esse equilíbrio dinâmico. Às vezes você está mais para o lado do trabalho, às vezes você está mais para o lado da vida pessoal, às vezes você tem que dar um tempo do trabalho, às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa da sua vida pessoal. Então é um equilíbrio dinâmico. A vida é assim. Vai ter momentos da vida que você vai ter que se dedicar muito ao trabalho. E vai ter momentos da vida que você vai ter que se dedicar muito à sua vida pessoal. Porque você tem um problema com o seu relacionamento, ou porque você precisa dar mais atenção aos seus filhos, ou porque você está com um problema de saúde. Então isso vai acontecer, porque são muitas variáveis. A gente não consegue ter uma vida perfeitinha e quadradinha e vai ser sempre assim. Então o equilíbrio, se você busca esse equilíbrio, ele precisa ser um equilíbrio dinâmico. E como é que se dá esse equilíbrio dinâmico? Como é que eu conduzo, né? Como é que eu conduzo esse equilíbrio dinâmico? Basicamente, você precisa de duas coisas para você conseguir obter esse equilíbrio dinâmico na sua vida. Entre vida dentro do trabalho e fora do trabalho. Entre todas as coisas que são importantes na sua vida. Uma questão fundamental é a gestão do tempo, né? Gestão do tempo. O tempo é aquele ativo maravilhoso e totalmente democrático, igualitário. Todos os 7 bilhões de pessoas no mundo, acho que já estamos chegando a quase 8, né? Têm o mesmo tempo. São 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Ninguém tem mais tempo do que o outro. Não importa se você é pobre, mora na África, se você é rico, mora nos Estados Unidos. Tempo é uma coisa que todo mundo tem igual. Então a gestão do tempo é algo extremamente importante se você quer buscar esse equilíbrio dinâmico. Por quê? Porque tem 2 pontos principais dentro da gestão do tempo, e eu ensino isso num dos meus treinamentos, que é exatamente produtividade e gestão do tempo,
que é o planejamento. Né? Planejamento do seu tempo. E quando você fala de planejamento, você encara um outro fundamento básico, que é a questão da priorização. Não existe tempo para você fazer tudo o que você quer em 24 horas. Então, você precisa priorizar. Né? Isso, quando eu ensino para as empresas, eu ensino a priorizar tarefas dentro das empresas, mas quando você olha para a sua própria vida, você também tem que priorizar. Existe um fator limitante, você tem várias coisas para fazer, várias coisas para focar, várias coisas para dar atenção, você precisa priorizar e se planejar. Essas duas coisas, esses dois P's, né, planejamento e priorização, é que permitem que você faça uma gestão do tempo eficiente. O que é uma gestão do tempo eficiente? Aquela que funciona para você, que te dá a oportunidade de fazer tudo aquilo que você precisa fazer, que você decide fazer, aquilo que é importante para você. E esse planejamento, ele tem basicamente, olhando na linha do tempo, 3 grandes vertentes, e você pode criar outras tantas, né? Mas a gente está falando, por exemplo, de um planejamento anual, o que é importante para você naquele ano, o que é importante que você, nos próximos 12 meses, né? Não precisa ser um ano em janeiro a dezembro, você pode planejar os próximos 12 meses. Planejamento é uma coisa que você revisa o tempo todo. Então, o que você vai fazer nos próximos 12 meses, o que você vai fazer nos próximos 30 dias, o que você vai fazer nos próximos 7 dias. Então, o planejamento em diversas dimensões de tempo. Então, por exemplo, você pode planejar que daqui nos próximos 12 meses, a partir de agora, você define um prazo para aquilo, você vai tirar, sei lá, 15 dias de férias com seu filho, por exemplo. Né? Porque você quer fortalecer ali o relacionamento com seu filho, quer ter um tempo junto para vocês dois, querem conversar e tal. Vou colocar isso aqui no tempo, no meu planejamento. Isso para mim é importante, é uma das prioridades. E prioridade não significa que você vai fazer amanhã, né? Necessariamente. Depende de que dimensão temporal você está lidando. Você pode, por exemplo, estabelecer que trocar de carro é prioridade. Ou nos próximos 3 anos eu vou comprar um carro. Ok, é uma prioridade nos próximos 3 anos. Então, estabelecendo prioridades dentro de cada dimensão temporal para você se organizar e se planejar para isso. E quando eu falo planejar de verdade. Né? Tem muita gente que acha que a agenda é só para coisas do trabalho, né? Para você botar suas reuniões, para você botar seus compromissos profissionais. Não. A agenda é para você fazer tudo, para você botar a sua consulta no seu médico, para fazer um check-up, para você colocar ali um dia de lazer que você vai ter, um programa bacana, diferente que você vai fazer com a sua família. É para você colocar na agenda ali um jantar com seu marido ou com a sua esposa, porque tem que estar na agenda, né? Vai ser não é meio burocrático isso? Não. Isso é uma questão de gestão do tempo, porque se você não coloca data para as coisas não acontecem. Né? A gente é muito acostumado a lidar com as demandas em função do tempo, do deadline ali, do tempo limite, do prazo para fazer as coisas. Principalmente nós, executivos, empresários, a gente tem sempre metas e metas são temporais. Né? Então, se você não coloca data, tempo, você não vai fazer nunca. Porque aquilo nunca vai ser uma prioridade para você. A partir do momento que você colocou na agenda, porque é prioridade para você, você entra no seu planejamento. Mas eu vou colocar tudo, posso fazer uma coisa que não seja planejada? Claro que pode. Deve fazer coisas que não são planejadas, principalmente se for bom para você, bom para as pessoas que você ama. Mas você faz isso quando sobra um tempo, quando você, aqui sobrou um tempo que eu vou fazer uma coisa incrível e legal e divertida agora. Então, você decide fazer isso. Mas, se você pretende controlar isso, gerenciar isso, é legal você colocar isso na sua agenda. Então, a gestão do tempo é fundamental para você conseguir organizar a sua vida, para você ditar esse equilíbrio. E por que é dinâmico? Porque numa semana você vai conseguir fazer 2 coisas para a sua família, por exemplo, vai conseguir visitar a sua irmã e o seu primo. Mas nas 4 semanas seguintes não vai dar para você falar com ninguém na sua família, a não ser por um telefonema, uma ligação. Mas não precisa estar na agenda, não. Será que não? Será que você não precisa colocar na agenda? Porque eu vou te dizer, eu não sei como é que é o seu dia, mas tem dias que eu falo assim, que eu penso de manhã e eu só lembro, né? Eu vou ligar aqui para essa pessoa com quem eu não falo há muito tempo, essa pessoa é importante para mim, vou ligar para ela. Só que aí o dia começa, 1 milhão de atribuições.
Um milhão de coisas acontecem e você indo dormir ou no dia seguinte você pensa, puxa, não consegui ligar para essa pessoa, agora já está tarde e tal. E você lembrou de manhã, mas você não conseguiu executar porque as coisas foram acontecendo e não apareceu nenhum lembrete para você, nenhuma notificação para te lembrar de que você tinha que fazer aquilo. Então, importante às vezes a gente colocar assim na agenda as menores coisas, porque o nosso cérebro ele foi feito para esquecer, ele não foi feito para lembrar, né? Nossa memória ela é muito limitada e diante de certas situações ela aí fica para segundo plano mesmo, você esquece de verdade. Algumas dicas que eu sempre dou para os meus mentorados, para os meus clientes de coaching, né? Para desenvolver e para gerenciar esse equilíbrio dinâmico, né? Para você exercitar de fato, porque a gente só aprende o que a gente faz, né? A gente aquilo só vira uma coisa que lhe pertence de fato, que está dentro de você, é uma coisa que está intrínseco ali depois que você pratica aquilo. Né? O aprendizado vem com a prática. Então, eu sempre, para os meus clientes, eu dou algumas dicas, que eu vou compartilhar com vocês aqui, para ajudar nesse equilíbrio dinâmico entre vida pessoal e vida profissional. É tudo pessoal, né? Mas só uma forma de nomenclatura das coisas aqui. Primeiro, definir metas também para a sua vida pessoal. Né? Às vezes a gente está acostumado no mundo corporativo a ter metas para a empresa, né? Para a área, metas de resultado, orçamento e tudo mais, planejamento estratégico. Mas às vezes a gente não faz isso, não leva isso para coisas que são da nossa vida fora da empresa. Então defina metas pessoais, defina uma meta de saúde, por exemplo. Vou perder peso, ou vou ganhar massa muscular, ou vou começar a fazer um esporte novo, vou aprender, sei lá, a jogar tênis, ou vou voltar a nadar, né? Porque eu gosto de nadar, vou voltar a nadar, ou vou simplesmente caminhar, né? Fazer uma caminhada aí de 5 km todo dia. Às vezes a gente tem que começar simples, né? Já falei isso aqui, às vezes a gente quer uma meta muito ambiciosa, né? Ganhar o Ironman no Havaí. Não, começa com a caminhada, mano. Você não está saindo da sua vida sedentário. Você não vai no dia seguinte ou no mês seguinte virar um super atleta. Não vai, de repente, nem tempo para praticar ali 2, 4, 6, 8 horas por dia. Não é, a não ser que você seja, obviamente, um atleta profissional. Mas começa pequeno, mas estabelece uma meta. A meta pode ser pelo menos 5 vezes por semana você fazer uma caminhada de 5 km, ou seja, caminhar aí 25 km por semana. É uma meta. Né? Estabeleça metas. Defina metas para o seu lazer também. Eu vou me divertir, pelo menos eu vou colocar aqui 2 horas por semana para eu fazer, sei lá, ver uma série no Netflix. Vou assistir lá 2 horas de Netflix toda semana. Bom, legal, é a forma que você tem de lazer. Ou vou, todo final de semana eu vou sair para ir no cinema, ou no teatro, ou vou jantar fora, ou vou, sei lá, define uma coisa que você faça, que você consiga fazer, que consiga administrar aí no seu tempo, e também coloque como meta, né? Ou coloque como meta alguma coisa relacionada à sua família, né? Vou visitar todos os meus primos anualmente. Eu vou fazer um encontro da minha família anualmente, não sei. Estabeleça metas também. Ou, por exemplo, vou participar de todas as reuniões de pais da escola da minha filha. Ou vou comparecer a todas as apresentações de balé da minha filha. Ou vou assistir todos os lançamentos de filmes da Marvel desse ano no cinema com meu filho. Não sei, estabeleça metas para você, pessoais, assim como você faz no seu negócio, na sua empresa. Uma outra dica que eu quero compartilhar com você é relacionada à saúde, né? Por quê? Porque eu considero saúde, sem saúde a gente não faz nada, já falei isso aqui, né? Se você não tem energia, você não faz nada, se você não tem condições físicas, você tem dificuldade de fazer qualquer coisa, inclusive trabalhar, né? E é uma coisa que eu dou muita importância, porque às vezes a gente, de novo, né, negligencia isso e quando percebe isso é tarde demais. Então estabeleça uma rotina aí diária, né, de cuidados. Como isso vira hábito, né? Aquilo que a gente faz todos os dias é que faz diferença na nossa vida. Tem uma frase, né, que diz isso, não sei de quem é, mas aquilo que você faz eventualmente não é o que vai fazer diferença na sua vida. Agora, aquilo que você faz de forma cotidiana, isso sim vai fazer diferença na sua vida.
Então estabeleça uma rotina diária. A minha rotina, por exemplo, envolve dormir por volta de 7 horas, ter uma noite de 7 horas de sono, fazer ali pelo menos ali 15 minutos de exercícios ali diariamente, caminhadas que eu gosto muito de fazer. Já não está mais na rotina, não cabem mais, lembra, o equilíbrio é dinâmico, não cabe mais na minha rotina, então eu estou agora só nos exercícios de 15 minutos, cuida da sua alimentação, não fica comendo besteira, porcaria, né? Procura comer sempre frutas, verduras, legumes e menos carboidrato, mais verduras e proteínas. Água, né? Lembrar de beber água, tem lembretes para beber água, por quê? Porque tem algumas atividades que eu faço, falo muito, ou ando muito, caminho muito pela empresa e tal, estou em várias áreas, e água é um negócio importante, não pode deixar faltar água, né? Pelo menos eu, particularmente, eu percebo o dia que eu estou bebendo pouca água. E tudo fica mais seco, começa a ficar mais confuso. Opa, estou bebendo pouca água. Então, cuidar da sua saúde é importante. Então, estabeleça algumas rotinas que você pode cumprir. Corta isso, corta aquilo, corta um pouco o sal, um pouco o açúcar, se você consome demais, para você ter uma vida mais equilibrada, mais saudável, né? Não adianta você achar que tem uma vida equilibrada e tá 30 quilos acima do peso. Não, isso não é equilíbrio, né? Isso é desequilíbrio. Então, cuida da sua saúde. E uma coisa que é legal também é você criar rituais, né? Tempo, estabelecer na sua vida, na sua agenda. E talvez esse você não precise colocar na agenda, porque se virar um ritual diário, não precisa colocar na agenda. Tipo, eu sempre tive, uma coisa que eu sempre gostei de fazer é tomar café em família, né? Então, inclusive, a minha esposa acordava mais cedo, acorda, né, no final de semana mais cedo, até pra gente tomar café junto. E é uma coisa que eu sempre fiz com os meus filhos, e sempre que eu tenho oportunidade eu levo eles para a escola. É também uma oportunidade, um tempo, um dos meus rituais. E jantar, a gente procura jantar também sempre junto, sempre na mesa, em família. Rituais para a gente poder ter um tempo com as pessoas que são importantes na nossa vida, né? Não adianta de nada a gente passar a vida toda trabalhando se a gente não cuida e não está presente na vida das pessoas que a gente ama. Então, esses rituais, eles fazem com que você se sinta até energizado, né? Aquilo que te dá força, te dá energia para você enfrentar as batalhas do dia a dia. Então, é legal você criar aí esses rituais. E uma coisa bacana também de fazer é uma reflexão. Fazer uma reflexão diária e pensar, fazer uma avaliação do seu dia. Tem gente que gosta de escrever. Eu já não gosto muito de escrever, eu gosto mais de fazer uma reflexão mental e olhar para alguns pontos específicos. Nossa, hoje eu me alimentei bem ou eu comi porcaria? Não, hoje eu me alimentei bem, fiz exercício legal, cuidei da minha saúde hoje. Hoje foi um dia bacana. Hoje eu conversei com meu filho pelo telefone, eu tomei café com a minha filha, a gente conversou e foi legal também. O meu papel de pai foi bacana hoje. Eu acho que eu fiz o que eu deveria ter feito, o que eu gostaria de ter feito. Como marido, como é que foi? Foi legal. Não discuti, dei atenção, não dei atenção. Então essa reflexão diária que você pode fazer, você com você mesmo, te ajuda também a perceber se você está equilibrando de fato, se você está conseguindo manter o equilíbrio na sua vida pessoal, com a sua vida profissional. Então você também é uma dica bacana. Por quê? Porque lembra, a gente não vai acertar todo dia, né? Ninguém acerta todo dia, mas é importante a gente fazer uma avaliação para saber onde é que a gente precisa dar mais atenção. Onde é que eu estou falhando, onde é que eu estou deixando desequilibrado essa balança, para que a gente possa diariamente fazer melhor. E nada como um dia após outro. Não se desespere se nas suas reflexões diárias você perceber que repetidamente você está negligenciando alguma área da sua vida. Refletir e perceber isso é importantíssimo para você começar a tomar uma atitude diferente. E aí tem que fazer o quê? Volta para aquilo que a gente já falou. Tem que planejar. Se eu quero fazer diferente, eu tenho que estabelecer o como que eu vou fazer diferente. Crie, como você cria para o seu negócio, um plano de ação para a sua vida pessoal também. Se aquele indicador que você está ali na tua reflexão diária não está indo bem, faça a mesma coisa que você faz no seu negócio, faça um plano de ação. E aí, não estou satisfeito, não está legal. O que eu posso fazer diferente amanhã? O que eu posso fazer diferente nos próximos dias para que eu tenha um resultado melhor nessa ou naquela área da minha vida?
Cuide da sua vida pessoal tão bem quanto você cuida do seu negócio, da sua empresa, da sua vida profissional e estabeleça esse equilíbrio dinâmico na sua vida se você quer equilibrar a vida pessoal com a vida profissional. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, se você curtiu esse episódio, faz um comentário. Se você está assistindo aí no YouTube, aproveita e comenta aqui no YouTube. Se você está assistindo aqui, ouvindo esse podcast aí no seu aplicativo de podcast, no seu celular, compartilhe, faça uma avaliação aí do que você achou sobre esse episódio, compartilhe com as pessoas que você acha que vão curtir também. E se você quiser entrar em contato comigo, se você quiser conversar mais sobre esse tema, não deixe de me enviar um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br ou lá no Instagram me siga e me manda uma mensagem lá, daltonribeiro.oficial, ou ainda lá no LinkedIn, você procura Dalton Ribeiro, você vai encontrar o meu perfil no LinkedIn. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio do Dalton Cast, o podcast dos líderes que fazem a diferença.